Obrigada, Amém. amiga. E boas-vindas aos que chegaram depois. E agora chegou o momento especial de apresentar a nossa palestrante de hoje, a Cristiane Ribeiro. Boa noite, Cristiane. Que bom tê-la aqui conosco, que privilégio, que honra. E dois sábados atrás, eu cheguei nessa igreja de, de Curitiba e eu perguntei para a senhora que estava sentada do meu lado, eu falei, quem é que vai pregar hoje? E ela me disse, ah, olha, é a locutora da Rádio Novo Tempo, aqui de Curitiba. Eu falei, ah, é? Eu falei, então eu não conheço, porque eu não ouço rádio, eu não tenho tempo. Eu nunca ouvi de Curitiba. A mulher sobe lá, meu Deus, começa a falar, que coisa mais linda, sabe? Fala super bem. Ah, claro, né? Uma locutora, mas a mensagem dela foi incrível. Aí, na saída, eu falei com ela, vem nos abençoar lá. E ela generosamente aceitou. Então, Cristiane, muito obrigada por você ser essa pessoa, assim, pela sua disponibilidade, por estar aqui. E eu sei que, né, a gente te apresenta como locutora da Novo Tempo, mas a primeira coisa que você falou para mim, que você é esposa, mãe de três filhos, hein? E mais de 10 anos, né? 14 anos na Rádio Novo Tempo. Então, ela é profundamente grata a esse ministério de Deus. Então, seja muito bem-vinda, Cristiane. E a palavra é sua agora e que Deus te use mais uma vez. Muito obrigada. Amém, amém. Zina, quero já agradecer a você. Estão me ouvindo? Sim, Consegue perfeitamente. ouvir? Ok. Quero já agradecer a você, porque você me convidou para participar desses momentos tão especiais que são aqui nesse grupo, né? Que o Senhor continue te usando nesse ministério poderosamente, que Ele continue te abençoando, te dando forças, porque são coisas como estas que nós precisamos na nossa vida, né? Nós precisamos buscar a Cristo de todo o coração e de todos os meios e colocar na nossa mente, eu falo sempre isso na rádio, que nós precisamos colocar na nossa mente coisas boas, coisas do céu, coisas do alto, e as coisas do mundo deixar de lado, né? Quanto menos coisas do mundo e mais coisas de Deus, melhor. Então, nós vivemos um mundo de pecados, infelizmente, né? Mas nós podemos, né, andar na contramão do mundo, né? Então, parabéns por esse ministério. E eu quero Amém. agradecer aqueles que estão aqui, porque eu fiz o convite lá nas minhas redes sociais, então eu já vi lá o meu amigo Daniel Pernambucano. Eu não consegui ver todas as pessoas, porque eu tinha entrado aqui para ver as carinhas e depois não consegui achar. Mas eu sei que a minha mãezinha também ia acompanhar. Um beijo para minha mãe, um beijo para minha irmã Alexandra, que também está acompanhando. E os demais, né, que entraram, depois a gente pode conversar, quem acompanhou. Bem, eu estou lá na rádio, como você disse, né, há muito tempo. É um ministério que eu amo, é um trabalho que eu amo, porque diariamente eu vejo vidas sendo transformadas. Então, não tem como não amar, né? Participar disso. E por isso que eu disse que esse ministério, né, da Zina é maravilhoso, porque ela também contempla todos os dias essa bênção que é ver pessoas se entregando para Jesus. As orações que foram feitas aqui foram tocantes. Louvado seja Deus por tudo isso. Muito bem. Então, eu tenho a mensagem de hoje, que já foi colocada, né, no link, que é se reanime em Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pedaço da história de Davi. Nós sabemos que a história dele é bem ampla, bem grande, né? E quando a gente pensa em Davi, a gente lembra do menininho que venceu o gigante Golias. Mas esse menininho, ele também passou por dificuldades. Ele também passou por momentos difíceis na vida dele. Assim como nós, que somos seres humanos, também passamos por momentos difíceis. Hoje eu recebi um recado lá no WhatsApp da rádio e a pessoa estava compartilhando comigo uma dor que ela sente, né, de um pecado arraizado ou arraigado que ela não consegue se livrar desse pecado. E eu disse para ela, e quero compartilhar com vocês também, ela disse que acha que Deus já não pode mais perdoá-la.
E foi assim muito chocante para mim, porque eu disse a ela que, assim como ela, eu também sou ser humano, eu também cometo falhas, eu também passo por momentos difíceis. É claro que lá na rádio é tudo maravilhoso, eu não posso negar que eu sou muito feliz lá. Então, quando eu estou conversando com as pessoas, eu estou interagindo ali, eu até esqueço dos meus problemas, que eu tenho também, é claro, né? Mas esqueço por um momento, porque é tudo muito gostoso, tudo muito maravilhoso. Como a gente está conversando aqui, cada um de vocês que está aqui na live tem alguma dificuldade, tem algum problema na vida, né? Mas, apesar dos problemas, nós podemos nos reanimar em Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A história de Davi, a parte da história de Davi que eu quero compartilhar com vocês, está lá em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Eu não vou ler a história toda para a gente não tomar muito tempo. Mas você depois, se quiser, ler a história inteirinha, porque eu digo assim que as histórias da Bíblia, elas são cinematográficas e apoteóticas, são assim extraordinárias. Quando você pensa que está tudo dando errado, que não vai dar certo, vem lá o nosso Deus Todo-Poderoso e transforma tudo. É lindo de ver. Então, se você quiser ler a história inteirinha, com todos os detalhes, é como se você estivesse vivendo um filme, realmente. E com um final feliz, é claro, né? Então, depois você pode ler lá, 1 Samuel, capítulo 30, o capítulo inteiro, 30 inteiro. Você pode ler, que você vai acompanhar. E eu vou trazer para você aqui o que estava acontecendo nesse período da vida de Davi. Davi ele estava fugindo do rei Saul, uma perseguição infame, e ele teve que se abrigar a um povo que não era dele. E ele começou então a lutar junto com aquele povo, e nesse determinado momento ele tinha ido lutar e eles estavam voltando para casa. Eles moravam em Ziclag, uma cidade chamada Ziclag. Eles estavam voltando para casa. E chegando na casa, chegando no lar deles, lá na cidade deles, eles viram que a cidade estava toda destruída. A cidade estava corrompida a fogo. E foram levados todos os seus familiares, as mulheres, as crianças, os idosos, todos foram levados. E não sobrou nada. Então, quando Davi chega e se depara com aquela cena, diz aqui a Bíblia que ele e os seus soldados, eles choram até não ter mais forças. Você já chorou assim? Já chorou tanto, tanto, tanto que chega a dar até uma dor no peito, você não sai mais nem a lágrima de tanto que você chora. Você já chorou assim algum dia? Acredito que todos nós já choramos assim algum dia, né? Por um desespero tão grande que é um choro muito profundo. A primeira lição que eu quero trazer para nós aqui é que quando acontecer algo difícil na sua vida, chore. Hoje tem especialistas que falam a respeito da lágrima quando sai da nossa mente, que é o choro. E que o que isso está ligado ao nosso cérebro. Quando você chora, você traz aquele alívio para sua mente, para o seu coração. Então é importante chorar. Davi chora até não ter mais forças. Existem muitas pessoas que não conseguem chorar diante de um luto, diante do término de um relacionamento, a perda de um emprego, ou seja qual for a situação. Tem muita gente que não consegue chorar. É importante o choro. O choro faz parte. Deus nos deu o choro para aliviar a nossa dor, aliviar o nosso pensamento. E depois que Davi chora, ele tinha ali inúmeros motivos para estar desencorajado. O primeiro deles era o cansaço. Por quê? Ele tinha passado 3 dias e 3 noites viajando com os seus soldados e ele estava muito cansado. Imagine você viajar o dia todo. A gente viaja durante o dia e já cansa, né? Aquelas viagens para outro estado que você viaja 12 horas, 14 horas, você chega em casa destruído. Agora, imagine naquele tempo, eles não tinham carro, eles viajavam 3 dias e 3 noites, eles estavam muito cansados, Davi estava muito cansado. Sabe, muitas vezes na nossa vida, o cansaço pode fazer com que você desanime. O cansaço pode fazer com que você queira desistir de algo, ou de alguém, ou de você mesmo. O cansaço, ele é perigoso. Esse era um dos motivos que Davi tinha para estar desanimado. Outro motivo que Davi tinha para estar desanimado era a perda. Quando ele chega na cidade, ele vê que a sua família havia sido levada. A cidade tinha sido destruída, ele não tinha mais nada.
E naquele tempo, qualquer animal, qualquer coisa que eles tinham, era importante. Era importante para eles e era valioso. Os seus bens tinham sido levados, a sua família tinha sido levada. Ele está, então, frente a frente a uma perda. Davi também tinha motivos para estar triste e desanimado, porque ele se sentia fracassado, ele poderia ter se sentido fracassado. A Bíblia fala que quem levou a família de Davi e todos os bens e tinha destruído a cidade foram os amalequitas. Os amalequitas, eles eram conhecidos como os terroristas do deserto. Então, quando você ouve a palavra terrorista, você já imagina o que é. E imagine a sua família nas mãos de terroristas. Ele estava frente a frente a um fracasso. Outro grande motivo para Davi estar desanimado era a falta de apreciação. Quando você lê ali no capítulo 30, você vê que os soldados que chegaram com Davi à cidade e viram tudo destruído, eles queriam matar Davi. Eles queriam apedrejar Davi. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. O medo da morte iminente. Talvez você já tenha passado por um acidente de carro, um problema de saúde, que você quase morreu. A sensação de quase morte deve ser horrível. Deve ser um sentimento que deixa você com medo, pode até te deixar paralisado. E Davi estava com aquele sentimento. Ele tinha falta de apreciação pelos seus amigos, os seus companheiros de luta, porque naquele momento eles tinham que culpar alguém. O ser humano é assim, não é? Ele tem que culpar alguém. E aqueles soldados culparam Davi e queriam apedrejá-lo. Davi tinha todos os motivos para estar desanimado. Ele estava frente a frente a um cansaço, frente a frente à perda, frente a frente ao fracasso e frente a frente à falta de apreciação. Quantos motivos para Davi estar desanimado? Eu não sei o que se passa na sua vida, mas talvez você esteja passando por um momento que você se sinta desanimado, desencorajado, sem força para lutar. Eu não sei qual é o momento da sua vida agora. Talvez você esteja vivendo isso agora, ou talvez você viva isso lá na frente. Mas eu quero trazer a lição grandiosa e do que Davi nos deu de exemplo e que nós devemos tomar como exemplo para nós hoje, na nossa vida. Tudo muda com uma frase. E essa frase está no capítulo 30, versículo 6. No final do versículo 6, diz assim: Davi, porém, ele fortaleceu-se no Senhor. Essa frase muda tudo. Davi toma uma atitude. Ele decide se fortalecer em Deus. Ele decide buscar a Deus. E continuando aqui no verso 6, deixa eu ver aqui. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Verso 7 diz assim: Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Almeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará. Davi toma uma atitude, mesmo em meio a tantos problemas ou a tantas coisas que ele poderia estar desencorajado, e ele tinha motivos reais, porque muitas vezes a gente acha que tem motivo para ficar triste, desencorajado, mas não são motivos grandiosos. Davi tinha motivos reais para estar desencorajado. Mesmo assim, ele fez o quê? Ele buscou o Senhor. E ele buscou o Senhor através da oração, através da comunhão. Davi, ele não reagiu pela emoção. Ele mostrou a sua dependência total de Deus. E é isso que nós precisamos na nossa vida. Dependência total de Deus. Entender que nós não somos nada sem Ele, que nós não devemos fazer nada sem Ele, que tudo deve estar conforme o que Deus planejou para nós, o que Ele escolheu, o que Ele quer. Intimidade com Deus é o que nós precisamos. E como ter intimidade com Deus? Através de ouvir a voz de Deus. Agora, e como ouvir a voz de Deus? Bem,
Para que eu possa ouvir a voz de Deus, eu preciso conhecê-lo. Sabe, eu posso dizer aqui em casa, quando alguém está subindo a escada, pelo som dos passos, eu posso dizer se é o meu esposo que está subindo a escada ou se é o meu filho que está subindo a escada. Se uma mãe está em um parque de diversão, num parquinho, e tem inúmeras crianças ali, mas o seu filho dá um grito ou começa a chorar, a mãe sabe que é o filho, mesmo em meio ao barulho que está acontecendo ali naquele local, ela sabe que quem está chorando é o filho dela, porque ela reconhece a voz do filho. E para nós reconhecermos a voz de Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Através da intimidade, de conhecê-lo, de conversar com ele todo dia, de estudar a sua palavra todos os dias, nós vamos entender a sua voz. Às vezes nós saímos de manhã de casa e pedindo, Senhor, me ajuda em tal coisa. E a gente, em vez de ouvir a voz de Deus e prestar atenção nas coisas que Deus está nos dando de pista, nós ficamos olhando para as nossas coisas aqui deste mundo e não prestamos atenção. Nós precisamos ficar atentos. Às vezes Deus fala com você através de uma música, às vezes Deus fala com você através de uma outra pessoa, ou às vezes Deus fala com você através do testemunho de uma outra pessoa. Deus tem inúmeros meios de falar contigo, incluindo principalmente a sua palavra. Ele quer falar conosco todos os dias através da sua palavra. Então, o segredo aqui, o segredo de Davi e o segredo para nós vencermos é ter intimidade com Deus e acreditar e confiar em Deus. Deus, então, ele dá uma ordem a Davi e ele dá também uma promessa. Uma ordem e uma promessa. Qual foi a ordem? A ordem foi: vá, persiga-os. E qual foi a promessa? É certo que você os alcançará. Deus, ele dá para você uma ordem e para mim e uma promessa. Deus, ele fala para você: venha, venha a mim. Busque a mim de todo o seu coração e eu te darei paz, eu te darei descanso, eu te darei conforto. Eu derramarei as minhas bênçãos sobre a sua vida e a vida da sua família. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele nos dá uma ordem: venha a mim, voluntariamente, de coração, e eu te darei descanso, te darei paz. Deus nos dá uma ordem: obedeça aos meus mandamentos, faça o que eu digo. E a promessa é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos promete a vida eterna, por mais que as coisas sejam difíceis aqui, por mais que você ache que não vai conseguir, não desista, não pare de lutar. Foi isso que eu disse hoje àquela moça que entrou em contato comigo hoje. Ela disse: eu acho que Deus já não tem mais como me perdoar, porque eu já errei tantas vezes nesse ponto, nesse mesmo ponto. Ele não vai mais me perdoar. E eu disse a ela: o Senhor, ele te perdoa quantas vezes for preciso, mas você não pode desistir. Você tem que buscá-lo. Não pode desistir. E assim eu digo a você também: não desista, continue lutando. Aí depois, no final, a grande cena acontece quando os soldados vão até atrás dos amalequitas e chegando no meio do caminho, 200 deles ficam cansados demais para lutar, então vão só 400 homens para a luta, para a guerra. Eles vão e lutam e acham o melhor momento para atacar os amalequitas. Eles vencem a batalha, nenhum deles nenhum deles morre e nenhum deles sai ferido. Nem um arranhãozinho sequer. Nada. Todos eles voltam vivos e eles conseguem recuperar a sua família, né? Suas esposas, seus filhos e seus idosos. Eles recuperam os seus bens e eles recuperam os despojos. O que é isso, despojos? É tudo o que tinha lá, que os amalequitas tinham, que era além. Eles conseguiram pegar para eles também a mais. Ou seja, a história começa com tudo dando errado, com tudo desolado, o local todo queimado, e no final
eles acabam com os despojos. Esse é o nosso Deus, querido amigo, querida amiga. Esse é o nosso Deus, um Deus que tem muito mais para nos dar. Ele nos dá além do que nós sonhamos, do que nós pensamos e imaginamos. Ele tem o poder para fazer muito melhor do que a gente sonha, do que a gente imagina. Muitas vezes a gente quer algo tanto, a gente quer aquilo, eu quero aquele emprego, eu quero aquele namorado, aquela namorada, eu quero aquilo para mim, mas Deus fala: "Não, isso não é bom para você, não vai ser bom lá na frente. Eu sei, eu vejo além". Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que acreditar que ele vai nos dar os despojos, tudo sobrando, e esse é o nosso Deus, a quem nós servimos. Então, quando você pensar que está tudo dando errado, que está tudo perdido, lembre-se da história de Davi. Espere em Deus, espere o final da história. Conta a história de um menino que a mãe estava contando para o menino a história do herói e do vilão. E ela contava que o vilão escapava e o herói não conseguia pegar o vilão. Toda vez que ela contava que o vilão escapava, o menino dava risada. E depois de novo. E aí aconteceu isso e aquilo, e o vilão escapou. E o menino dava risada. A mãe ficou pensativa, mas, filho, por que você sorri quando eu conto que o vilão escapou? Você não está do lado do mocinho? Você não está do lado do herói? Aí o filho vira para a mãe e diz: É que eu já li esse livro, mamãe. Eu já sei o final da história. Assim somos nós. Nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos que o nosso Jesus já venceu na cruz e que a vitória é certa. Não tem outro final de história. Não tem outro fim. Nós conhecemos o fim. Está ali no livro de Apocalipse. Jesus vindo dos céus, triunfando com poder e grande glória. Ele virá para nos buscar. Esse é o fim da história. Basta saber de que lado nós estamos. De que lado nós estamos. Isso é diário. A entrega é diária. Eu tenho que buscar a Cristo diariamente. Aqui na live, na igreja, nos cultos. E na minha devoção pessoal com Deus. Porque se eu perseverar até os fim, eu vou ser salvo. Esse é o verso que me acompanha, eu sempre falo sobre ele. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere, não desista, porque Deus não desiste de você. Eu conto quando eu prego sobre isso que fiquei por muitos anos orando a Deus e dizendo: Senhor, não desista de mim. Senhor, não desista de mim. Até um dia que eu entendi que a minha oração não devia ser: Senhor, não desista de mim. A minha oração devia ser: Senhor, e deve ser: Senhor, me ajude a não desistir. Por quê? Porque Deus, ele não desiste de você, nunca. Ele nunca vai desistir de você. Você é precioso e preciosa para Deus, você é único para Deus. Ele nunca vai desistir de você. Então, em momentos de angústia, você precisa confiar, buscar a Deus e, e fazer o que ele manda. Senhor, eu falo, eu fico ou eu vou? Eu me calo ou eu falo? Pedir a orientação de Deus para tudo que você for fazer na sua vida, tudo, absolutamente tudo. O Senhor, ele quer hoje e todos os dias restaurar em você a paz. Ele quer restaurar em você a sua saúde. Ele quer restaurar em você a alegria, a força, o vigor. Ele quer restaurar em você todos os dias. O Espírito Santo quer trabalhar na sua mente todos os dias, mas nós precisamos permitir. A partir do momento que eu acordo, entrego minha vida nas mãos de Deus e faço com que o Espírito Santo, eu permito que o Espírito Santo habite no meu coração e fale na minha mente. Aí eu vou ter um dia que vai ser produtivo, um dia feliz. Não que eu não vou passar por problemas, porque eles existem e eles podem vir a acontecer, mas eu vou ter com quem contar. Eu vou ter aonde ir, que é nos braços de Jesus. Eu quero convidar você para agora ouvir uma canção. Vamos ver se vai dar certo aqui. Espero que dê certo para vocês ouvirem o playback também.
E essa música, ela fala, eu sei que eu não estou só. Só um pouquinho que apareceu propaganda Ah, aqui. é. Ela canta também muito bem. Cantou lá na pregação. Eu falei, gente, é Como tem completa. uns minutinhos, então eu vou tentar Sim, cantar aqui, porque na live à é vontade. diferente, né? Não tem microfone, mas vamos lá. Esse hino fala: Eu sei que não estou só, e você não está só, nunca estará, porque Cristo sempre vai estar do seu lado. Tá ouvindo o playback? Eu, pelo menos, não estou ouvindo. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos e imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só. Posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só. Posso até descansar, repousar em teus braços. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido amado Pai, obrigada, Senhor, por tua palavra. Tua palavra que nos orienta, que nos dá força, que nos mostra o caminho a seguir. Obrigada, Senhor, porque através de histórias como de Davi, que te buscou e permaneceu em ti, nós também hoje podemos ter a certeza que se nós permanecermos em ti, se nós buscarmos a ti de todo o nosso coração, o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai nos proteger, vai nos amparar, nos guiar e vai estar do nosso lado. É tão bom, Senhor, é tão bom saber que o Senhor nos ama e que o Senhor está sempre disposto a nos perdoar e também e nos aceita e nos chama para perto do Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor molde a nossa vida, transforme o nosso viver, nos ajude a sermos melhores a cada dia para te servir e também para falarmos da tua palavra para as pessoas que ainda não te conhecem. Abençoa, Pai, esse grupo de pessoas que têm dedicado esses momentos aqui para te buscar e entregar a todas essas pessoas que precisam de ajuda, precisam de oração. Abençoa esse grupo, que eles permaneçam sempre firmes, sempre te buscando, assim como também as suas famílias, que o Senhor as abençoe, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por teu amor, pela tua graça, pelo teu poder. E te pedimos uma bênção especial sobre cada um de nós. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Perdão, Amém. apareceu um alarme no meio. Amém. Amém. Muito obrigada, Cristiane. Muito obrigada. Não sei como é que as Imagina. pessoas. Eu coloquei aqui o seu Instagram, mas assim, na sua rádio, qual que é a sintonia? São todos os Sim, dias? Como é que funciona com a Rádio Novo Tempo? sim. Bem, eu trabalho de segunda a sexta, das 13 até as 17 horas. A sintonia da Novo Tempo é 106,5 FM. E nós temos também um aplicativo pelo celular, a pessoa pode baixar, né? Rádio Novo Tempo. E lá vão ter as 18 emissoras do Brasil, da Novo Tempo. E aí você pode selecionar Curitiba, tem um íconezinho de rádio. Aí você clica no rádio e escolhe a Novo Tempo de Curitiba. Mas qualquer rádio, pode escolher qualquer rádio, Uau! né? Todas E as a gente está tardes, lá, é? todas as tardes, segunda a sexta. Uau! Muito trabalho, hein? Que É lindo. uma bênção, passa voando, passa Eu rapidinho. imagino, imagino. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para
A Cristiane? Alguém mandou aqui, Deus seja louvado, Marlete. Eu não sei como, eu não sei mexer em Zoom, gente. Onde que é? Para No, conversa aqui, né? no chat, Eita, né? Nos bate-papos ali. sete. Margarete, Ah, tá, lindo ok. louvor, linda Sete. voz, Deus seja É, louvado. Sim, Cristiane, toda amém. benção, benção mesmo. Então, muito Cristiane, obrigada. posso falar? Cristiane, Pode. muito Sim, obrigada de todo o coração e que Jesus hum, a continue usando sempre. amém. E louvado seja Deus por essa Amém, mensagem irmã. para cada um de nós. Muito Obrigada, obrigada. Ana Maria. Deus abençoe grandemente. Amém. Obrigada, Ana Maria. Que Deus te abençoe também, grandemente. Amém, Jesus. Foi um Amém. prazer. Sim. Foi uma Olá, bênção para mim. Ai, é o Cris, que Daniel Deus te Pernambucano. abençoe. Deus te abençoe, Cris. É que nem eu falo, você é uma pessoa muito do bem, que nasceu para brilhar e brilhar por Jesus. Tudo de Amém. bom. Oh, meu querido amigo Daniel Pernambucano, obrigada por ele me acompanhando aqui, que bênção. É um ouvinte da Novo Tempo, mas é um amigo meu desde que eu entrei na rádio, nós somos amigos. Ele está sempre fortalecendo o meu ministério. Eu agradeço de coração, viu, Daniel? Um abraço para Eli também aí. Seguidor fiel, né? Que É, benção. A, a, Não, Eli tá, a Eli tá aqui trabalhando, a Eli vai dar um alô aí. Oi, Cris, tudo bem com você? Nossa, amei a pregação, viu? Eu amei a pregação. benção. foi linda a Foi Amém. mensagem, né? Foi inspiradora. Benção, Eli. Bem Obrigada, forte. querida. Beijo. no louvor, fechou. Um beijo, Cris. Beijo para vocês. Beijo a Beijo, todos querida. vocês, beijo a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco essa noite, Daniel, sua esposa e todos que participaram, né, pela primeira vez. Todas as terças estamos aqui com bênçãos diferentes, com pessoas ungidas, realmente escolhidas por Deus, para nos trazerem uma mensagem, mas também com as orações, né? Temos aí um grupo forte orando uns pelos outros. Quero agradecer a presença de todos. Eu tenho aqui as minhas irmãs, a Solange, a Oi, Neide, querida. Um Marisa, a beijo. Nelly, minhas amadas, a meu irmão Leonásia, minhas amigas, a Mari, muitas pessoas aqui, a professora Mabel, então Moisés Carneiro, muito obrigada por estar aqui. Rosane, de onde que você está conectando, Rosane? Semana passada também tinha uma Rosane aqui. Tudo bem, Rosane? Não sei. Não abriu o microfone, mas seja bem-vinda. A Rosane, usuário do Zoom também, tem algumas semanas, que são os não identificados, mas todos são muito bem-vindos e eu peço uma bênção especial a todos que estão aqui. E Cristiane, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério na Novo Tempo. Eu sei que você alcança muitas e muitas pessoas. Que Deus continue te usando, te abençoando, abençoando a sua família e seus planos. Muito obrigada por aceitar estar conosco esta noite. Tá bom? Obrigada a você. Muito obrigada Ah, pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço para todos. Amém. para vocês Amém. também. Boa Que noite, bênção. Marinês, querida, lá de Caxias. A Sandra Mara, boa noite, Sandra Mara. A Lindinha, minha amiga. A Leidia, a todos que estão aqui, a Roseli, a Dilma, Margarete, querida. Tem a Lúcia. Então, todos vocês aí têm um iPhone não identificado, a Mari, todos aí. Muito Eu obrigada. Oi, queria oi, Ana Maria. dizer, Cristiane, coloque esse grupo na lista de oração lá do rádio, para que Deus continue nos fortalecendo e nos usando, né, para testemunhar de Jesus. Temos muitos pedidos sobre testemunhos, familiares, né, e os filhos que precisam voltar. Então, coloque os pedidos, a lista do grupo da Zina, né, adiante do altar. Diante do Com altar. certeza. Vou colocar sim, com certeza. Pode deixar. Obrigada. Amém. Obrigada. A Vanessa, querida amiga, Deus esteja contigo, te fortalecendo todos os dias. Roseli, amiga também. Oi, Rose. A Rose caiu, né? A Rose teve uma queda aí, andando com o Willy, cachorro que eu amo. Mas está bem, Rose?
É, tá bom, ótimo. É. Então, aí, cada um com a sua luta, mas hoje vimos aqui, né, pela história, né, de Davi, que a Cristiane Boa trouxe. noite a Todos nós todos. Boa podemos noite. ter vitórias. Boa noite, pastor, pastor Amém. César. Pastor César, Boa Boa noite, noite, pastor Zina. César. Boa Boa noite, noite, Jodair. Se Zina cuida também. aí. um Obrigado. abraço. Eu sei que Valeu. dirigir Uber não é assim tão seguro, né? Mas Deus te proteja aí, em Amém. Boston. É, Cristiane, a Amém. mensagem foi maravilhosa, viu? foi, né? Amém. Obrigada Foi, por ter vindo. Amém. Eu é que Amém. agradeço. foi um oásis, Obrigada. né, no nosso deserto. É. Renata, querida, que bom te Boa ver noite, aqui. gente. Eu vou buscar o Rony agora na loja. Tá Tchau, bom, querida. Rose. Estou Boa se noite. Beijo, lembrando, viu? tchau. Orando Beijo por para Amém. você. todos. Boa Beijo. Beijo, noite. Cristiane. Até a próxima semana. Oi, Ana Lúcia. Deus abençoe Ana você. Margarete. Deus Beijo. abençoe, Lili. Pena que eu cheguei atrasada, que pena. Renata. Conseguindo conectar no celular. Amanhã estará lá nos. Deixa eu parar aqui. Professora Estará lá no Mabel. YouTube.